A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 25. A guerra, sem dúvida, é um dos maiores horrores da humanidade. Representa a precipitação das forças das trevas que, por fim, colimam através dos próprios homens os seus objetivos de destruição e de fazer com que a civilização retroceda na conquista dos valores que emancipam. O que víamos em torno nos deixava profundamente tristes e abalados, a não ser pelas sofisticadas armas e pelos modernos aviões que cortavam os céus da cidade. Tínhamos a impressão de que entrávamos numa máquina do tempo e recuáramos séculos e séculos, à época em que o homem ensaiava os primeiros passos fora da caverna. Tínhamos, sim, muito ainda a caminhar. Mal havíamos nos recuperado da explosão que dizimara a família de Jamile, um outro míssil, chamado Inteligente, caíra em cheio sobre uma choupana próxima, e novamente assistimos ao tétrico espetáculo de corpos de homens, mulheres e crianças indefesas voando dilacerados pelos ares. As consequências do que estava acontecendo à população civil seriam dolorosas aos responsáveis pela chacina. Quando a fumaça e a poeira se desfizeram, escutei, em meio aos escombros, os gemidos de uma criança. Eram tantos os feridos e necessitados que os poucos espíritos socorristas espalhados por Bagdá não bastavam a tanta gente. Afastando-me do grupo, deparei-me com um quadro que me fez cair de joelhos, rente a um menino que tivera os 2 braços decepados e do tórax para baixo revelava graves queimaduras. Vendo-o quase inconsciente e esvaindo-se em sangue, agi sem nenhuma prévia consulta ao Odilon, que nos advertira quanto à inconveniência de qualquer espécie de interferência naquela terra onde, afinal de contas, éramos considerados estrangeiros. Debruçando-me sobre o garoto, utilizei ambas as mãos como torniquetes e procurei estancar a hemorragia que o colocara em risco a vida. Não sei explicar-lhes, de ponto de vista científico, a causa de situações extremas de sofrimento e de perigo, provocar o afloramento das faculdades medianímicas das criaturas envolvidas em tais processos. Digo-lhes que, como acontecera a Jamile, a jovem que procurara abrigo nos braços do nosso orientador em determinado momento da minha ação para salvá-lo, aquele rapazola arregalou os olhos e, vendo-me debruçado sobre o seu corpo, pediu-me entre soluços: Doutor, não me deixe morrer. O que houve com os meus braços, que não consigo senti-los? Onde estão meu pai, minha mãe, a minha avó e os meus primos? Está doendo muito, doutor. Acalme-se, meu filho, disse-lhe em resposta, lutando com todas as forças na tentativa de auxiliá-lo ao máximo. Com discreto aceno de cabeça, solicitei o concurso de Manuel, que se aproximou, ouvindo-me as explicações. Precisamos de uma porção de ectoplasma, pois, se não estancarmos a hemorragia, o menino desencarnará, além do risco de infecção generalizada, devido às queimaduras espalhadas pelo corpo. Providencie. Onde, doutor Inácio? Perguntou-me o companheiro, o que de pronto eu não saberia informar. Vire-se, Manuel. Esse garoto precisa sobreviver. Doutor, não seria melhor. Não seria. Os mutilados de guerra são advertências vivas à consciência da humanidade. Depressa, não temos tempo a perder. A uns 200 metros do local, um camelo atingido por tiros de metralhadora agonizava, e observei que de sua boca e narinas escorria uma substância esbranquiçada. O plasma daquele animal
nos servirá. Teça com ele uma espécie de manta. Não temos tempo a perder. Doutor, voltou a falar-me o menino, cujo espírito eu podia ver quase a destacar-se do organismo físico em lastimável condição. Onde estão os meus braços? Eu queria ser médico como o senhor, mas. E agora? O que farei sem minhas mãos? Você tem o principal, meu filho, respondi-lhe. Você tem inteligência, e a doença maior da humanidade não se cura com remédios e cirurgias. Torne-se um médico de alma. A guerra é consequência de uma enfermidade mental das mais complexas. Quem é o senhor? Qual o seu nome? Você não me conhece, mas eu me chamo Inácio Ferreira e venho do Brasil. E você, como se chama? Ismaio. O meu nome é Ismaio. Eu dialogava com o garoto, procurando mantê-lo consciente, até que Manuel Roberto retornasse e o socorro de uma equipe médica nas imediações o conduzisse a um dos poucos hospitais que haviam ficado de pé em Bagdá. Eis, doutor, o que pude fazer, disse meu amigo, estendendo-me uma manta de gaze tenuíssima, com o qual envolvi o corpo de Ismael, também com o propósito de aquecê-lo. Às vezes, numa guerra como esta, um pobre animal agonizante consegue ser mais útil ao homem do que o próprio homem bestializado. Com material ectoplasmático extraído do camelo, improvisei curativos nos cotos de ambos os braços, decepados do rapaz que desfalecera, e protegi-lhe as feridas abertas, procurando, tanto quanto possível, mantê-las assépticas. Somente ao fim da operação é que 3 homens apareceram e, revirando os escombros, depararam-se surpresos com Ismael, que ainda respirava. Espantados de ver que sobrevivera à grande explosão, providenciaram uma padiola e, entrando em contato com uma unidade médica móvel nas imediações, o removeram com extremo cuidado, transportando-o para um precário hospital onde receberia os primeiros socorros. Acompanhando meu pequeno paciente até o veículo, à guisa de ambulância, depositei em sua fronte o meu ósculo paternal e não consegui conter as lágrimas que viraram lama ao se confundirem com pó. Nesse instante, Adroaldo, que se conservara ao lado de Odilon, se aproximou e disse-me que precisávamos partir. Não nos convinha permanecer por mais tempo, pois a onda de saques que começava na capital iraquiana dava ensejo a que outras entidades que até então se mantinham escondidas entrassem em cena, ameaçando-nos a segurança. Ao nos afastarmos do local em que o míssil caíra instantes atrás, arrasando com os sonhos e as esperanças de uma família completamente indefesa, passei próximo ao cadáver do camelo que nos servira e pude ver-lhe o duplo que, como um bezerro recém-nascido, se colocava de pé com extrema dificuldade. Pelo menos, pensei, os homens não mais lhe poderão fazer mal. De fato, Adroaldo tinha razão. Estranhos seres, como que emergindo do solo, começavam a caminhar, detendo-se a sugar as vísceras dos corpos espalhados por toda parte. Espíritos de formas bizarras, quais seres humanos que houvessem regredido à condição primitiva. Focinhavam os corpos, revirando-os, dando preferência àqueles que ainda sangravam. De nossa parte, que podíamos fazer? Digo-lhes que absolutamente nada. Com pensamento em Deus, seguíamos por larga avenida de um bairro residencial de Bagdá. As forças da coalizão estavam prestes a vencer. Mas vencer o quê? Mais uma vez,
ficava evidente o fracasso da humanidade. Com certeza, os responsáveis diretos pelo conflito já estariam distantes. O fanatismo religioso dos líderes muçulmanos, que eu sempre supunha cega fidelidade aos preceitos exagerados no Corão, nem mesmo ele resistia ao jogo dos interesses mesquinhos. A Guerra Santa também não passava de mero pretexto da ambição pelo poder. Enquanto o povaréu destruía as inúmeras estátuas que o ditador erigira a si mesmo, colocando em evidência a sua sanidade e megalomania, e a ajuda humanitária custava a chegar a quem o pão começava a faltar. Os soldados norte-americanos e ingleses protegiam os poços de petróleo e a guerra afirmara-se. Não acontecia-se, não para coibir o avanço do terrorismo internacional, no combate às armas químicas e biológicas que não foram encontradas. Todavia, este é um assunto para o mundo discutir e não para mim, que, logo após morrer, fui sumariamente excluído e não mais tenho o direito de opinar, sob pena de os próprios espíritas me considerarem um espírito excessivamente apegado às coisas materiais. Não que a opinião deles me importe. Um dia esses aos quais me refiro, igualmente deixarão a carcaça e então perceberão que o mundo espiritual não é o que querem que seja, em obediência a conveniências de ordem pessoal. Os católicos esquematizaram o seu céu e agora os espíritas desejam fazer o mesmo com o mundo espiritual. Surpreender-se-ão que ninguém passe para cá na esperança de encontrar apenas o que está nos livros. Com Jamile nos braços, Odilon informou-nos. Antes de atravessarmos as fronteiras do país, necessito de comparecer à presença de um dos mais respeitáveis patriarcas espirituais do povo iraquiano. E explicou: não podemos conduzir Jamile conosco sem o seu devido consentimento. Concordo, Odilon, disse por minha vez o que o instrutor, por elegância, jamais haveria dito, pois, caso contrário, nos acusaram de sequestro. E emendei: os vivos e não os mortos.